A história do plástico tem sua origem com Alexander Parkes, que em 1862 descobriu um material orgânico derivado da celulose. Ele buscava um material substituto da borracha, matéria-prima utilizada em muitos produtos da época. A parquesina, como ficou conhecida, quando aquecida poderia ser moldada e mantinha a mesma forma quando esfriava. Entretanto, seu elevado custo de produção desestimulou os investidores. Em 1869, o tipógrafo americano John Wesley Hyatt, para substituir o marfim na fabricação de bolas de bilhar, um esporte tão popular que já ameaçava a população de elefantes na época, descobriu um material à base de nitrato de celulose, que tornava-se um filme sólido e flexível. A chamada celuloide era formada por uma mistura de fibras de algodão com ácidos. E foi há cerca de 100 anos que Leo Hendrik Baekeland criou a primeira resina totalmente sintética, a baquelita. Para criá-la, Baekeland dedicou-se a desenvolver um material que permitia controlar as variações do calor e da pressão na combinação de ácido carbólico, o fenol, com o formaldeído. Esses eram os grandes desafios para se fabricar uma resina plástica. Daí, para o material ocupar o papel de destaque que tem atualmente, foi apenas questão de tempo. A produção mundial de plástico passou de 1,5 milhões de toneladas em 1950 para 265 milhões de toneladas em 2010. Desde o início do uso do material plástico nas indústrias, o homem enxergou seu potencial e investiu para aperfeiçoá-lo. Ao longo dos anos, os pesquisadores identificaram mais facilidade na avaliação das características de cada polímero, diversificando seus tipos. Alguns deles são: o PET, ou tereftalato de etileno, existe em dois tipos: o PET cristalino e o PET amorfo. O PET amorfo é um material opaco de boa resistência, impermeável a gases e absorvente de água. É resistente a produtos químicos diluídos, mas pouco resistente à água quente, cetonas e etc. Já o PET cristalino é transparente, mais resistente ao impacto e menos rígido. Este tipo de plástico é encontrado em frascos e garrafas para uso alimentício, cosmético, hospitalar, em bandejas de micro-ondas, filmes para vídeo, áudio e fibras têxteis. O PEAD, ou polietileno de alta densidade, é um material opaco e de alta densidade, sendo mais fácil de ser processado e com maior resistência. Ele é aplicado em bolsas, caixas, garrafas, embalagens de alimentos, embalagens para compostos químicos, rolhas, frascos, tampas e etc. Além do petróleo, pode ser obtido por fontes verdes, sendo chamado de plástico verde. O PVC, ou cloreto de vinila, conhecido como vinil, consegue ter tanto a forma rígida como flexível. Ele tem entre suas características a leveza, a impermeabilidade, o isolamento térmico, elétrico e acústico, resistência ao fogo, a produtos químicos e entre outros. Ele é encontrado em embalagens de materiais hospitalares, bolsas de sangue, brinquedos, embalagens para remédios, mangueiras, tubulação de esgoto e água. O PVC é constituído 57% de cloro, vindo do sal de cozinha, e 43% de eteno, derivado do petróleo. O PEBD, ou polietileno de baixa densidade, possui baixa condutividade térmica e elétrica. É resistente a ações de substâncias químicas, possuindo diversas propriedades mecânicas e alta capacidade de se manter em excelente estado em temperaturas inferiores a 60 graus Celsius. Esse material está presente em sacos de lixo, filmes para fraldas descartáveis, sacaria industrial, filmes para embalar alimentos e leite, sacolas para supermercados, entre outros. Além desses tipos de plástico, também existem o que chamamos de plásticos biodegradáveis ou biopolímeros. Estes contêm moléculas de carbono derivadas de materiais naturais. Dentre eles estão a poliamida, um bioplástico produzido a partir de biomassa, mas também pode ser feita com base em petróleo.
A vantagem da biopoliamida é que ela é feita a partir de fontes renováveis, podendo ser produzida a partir de óleo de mamona. O polibutileno tereftalato adipato, também chamado de poliburato, é um dos tipos de bioplásticos produzidos a partir de petróleo, mas que é biodegradável e compostável. O bioplástico de poliácido láctico, ou PLA, é um bioplástico produzido a partir de bactérias. No processo, elas produzem o ácido lático, por meio do processo de fermentação de vegetais ricos em amido como a beterraba, o milho e a mandioca. Os plásticos de PLA podem ser utilizados em embalagens alimentícias, embalagens cosméticas, sacolas plásticas de mercado, garrafas e etc. O uso dos bioplásticos, além de importante, é necessário para preservar a natureza, já que os plásticos feitos à base de petróleo, quando não descartados corretamente, podem prejudicar e muito a fauna e a flora do nosso planeta por muito tempo. Caso não seja possível a utilização de bioplásticos, é recomendado reciclar ou reutilizar as embalagens e outros objetos plásticos, pois assim, além de ajudar a reduzir a poluição no nosso planeta, economizamos dinheiro.